A Tásia me pediu de falar sobre o mistério do Sábado Santo. E não sei se vocês ficam bravos comigo, mas eu sempre vou dizer: sábado de aleluia é uma coisa que não existe. Desculpem. Pois o sábado, que foi o grande sábado judeu, que foi a festa deles, de só esperar, e com certeza não cantaram o aleluia. É a noite que nos trouxe a nova vida, é a noite que nos trouxe a esperança, é a noite que mudou tudo. Essa noite, aqui estamos seguindo os judeus. Essa noite já é não mais o sábado. É o domingo, pois com o pôr do sol, eu acho muito lindo, pois em Israel é quase a mesma coisa que aqui no Ceará. É 6 horas, o dia termina. É 15 para 6, percebi nesses dias, o sol se levanta de novo. Então, com o pôr do sol, pelos judeus, o dia termina. E o início do domingo é hoje à noite, 6 horas. Então, esta noite é todinho do domingo. É por isso que foi um passo grande da igreja de dizer: a gente não vai continuar de celebrar o sábado judeu como o dia do descanso, primeiramente, mas o domingo, pois Jesus ressuscitou no domingo, não no sábado. Sinto muito, ok? Brincando um pouco. Vamos meditar sobre esse sábado que eu vou chamar o sábado do silêncio. Sábado Santo é um silêncio santo, misterioso, pois, na verdade, se você vai buscar no catequismo da Igreja Católica sobre esse sábado, a Igreja não fala muito sobre o que aconteceu nesse tempo, entre a morte de Jesus e a ressurreição. Eu trouxe uma pregação que os padres todos conhecem, pois no ofício das leituras, cada segundo ano, e hoje de manhã o Padre João Paulo, nós já lemos essa passagem, uma homilia do quarto século, que tem a coragem de entrar mais nesse mistério e de falar o que provavelmente aconteceu lá, além da tumba de Jesus. Mas a igreja deixa essa pregação no ofício das leituras, mas não tem um dogma sobre o que Jesus fez, além do que a gente reza no creio, desceu à mansão dos mortos. Bem no final vamos voltar nessa pregação, nesse texto. Eu quero entrar com vocês no último livro da Bíblia, Apocalipse. Por favor, abrem, se vocês estão lá em casa. Primeiro capítulo, livro da Apocalipse, primeiro capítulo. Vou ler do verso 9. É a introdução. São João nos explica. Então eu tenho que olhar nessa câmera. Desculpem que não olhei em vocês ainda, agora estou aqui, vou procurar mais. Mas eu preciso de alguns rostos vivos também. É muito difícil imaginar vocês nesse buraco preto lá no celular. Então, às vezes eu vou olhar nas pessoas vivas aqui na minha frente, pois eu preciso disso, ok? É um encontro, não consigo só me encontrar com um celular. Bom, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trompeta, ordenando: escreve o que vês num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto de bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como um estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último. O vivente estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Até aqui. Vou ler as últimas 2 frases de novo. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. 2 coisas que eu queria colocar primeiramente. Estamos vendo Jesus, é claro que é Jesus. Estamos vendo no seu corpo novo, na sua aparência depois da ressurreição. São imagens que a gente apenas pode se aproximar. Os cabelos brancos, a gente já tem uma associação de velho, com certeza não é. São palavras que nos trazem uma imaginação de uma coisa que a gente não pode descrever. Na Apocalipse você vai encontrar muito isso. Palavras para coisas que, na verdade, a nossa imaginação não consegue imaginar, pois é além. Eu vi uma vez de uma pessoa que tive uma visão do céu, falando que lá tem cores que a gente nunca viu. Olha, a gente conhece amarelo, azul, verde, vermelho, mas ele falou que tem cores totalmente diferentes. Então, imagina a pessoa do ressuscitado de Deus. Depois, João vai lhe descrever com cores de pedras, de brincos, como se chamam, essas pedras muito caras que você acha lá no interior do Brasil. Pois ele não consegue descrever ele com as nossas palavras, com as nossas imaginações, pois é muito além. Então, é um encontro com esse Jesus. E
Depois, ele fala que ele foi morto e que ele tem as chaves da morte e do Hades. O Hades, na verdade, é uma palavra que vem da mitologia grega, que foi a cultura no espaço ao redor do mar Mediterrâneo, onde Israel é situado. E entrou na Bíblia também essa palavra do Hades, uma palavra grega. É uma imaginação, o que a gente chama a mansão dos mortos. A imaginação dos gregos foi que lá embaixo da terra tem um espaço escuro, onde os mortos ficam sem viver. A igreja também fica meio tímida de descrever isso. O que foi antes da ressurreição de Jesus, antes que Jesus entrou e pegou as chaves. Mas a palavra chave nos fala que foi fechado, não tinha saída e não tinha liberdade. E Deus nos criou pela liberdade. Você sabe que o drama do ser humano é enraizado nesse mistério da liberdade. A gente abusou a nossa liberdade, por isso estamos fora do paraíso. Mas a liberdade é a coisa mais maravilhosa que existe, pois sem liberdade não tem amor. Então, lá na mansão dos mortos, a gente pode dizer que foi um lugar sem liberdade, sem vida, e não sabemos mais. Mas ouvimos aqui na Escritura que Jesus entrou, que ele pegou as chaves, que ele abriu e que ele mudou tudo. Aí, o mistério do que acontece embaixo do nosso silêncio. Isso é além da nossa vida na carne. Acredito que nem Nossa Senhora percebeu o que acontece agora. Ela ficou esperando no silêncio. Nem no Santo Sepulcro ela conseguiu estar para vigiar lá, pois foi proibido, foi a grande festa da Páscoa, o sábado. O judeu, eu acho que são 100 passos que ele tem direito de fazer, não sei qual distância é, muito pouco, que ele tem direito de andar num dia de sábado. E com certeza Nossa Senhora obedeceu esses mandamentos, ela foi judeia. Então, não tive chance de chegar lá no lugar do sepulcro de Jesus. Provavelmente ela ficou em casa, como você, hoje. Agora, nesse silêncio do Sábado Santo, o que podemos fazer? Um aspecto é o esperar. Sim, a gente espera hoje pela noite. A gente espera pela ressurreição. Mas o outro aspecto, com certeza, é meditar. E eu não sei a palavra certa no português. O que Nossa Senhora sempre fez, ela guardou no coração o que tinha acontecido desde o início, quando ela aparece, a grande qualidade feminina dela de receber no coração e de guardar e meditar sobre os acontecimentos entre ela e Deus. Então, com certeza, sim, vou dizer isso com certeza, ela ficou nesse tempo meditando sobre o que aconteceu com o filho dela.
Agora vou partilhar duas experiências muito bonitas que eu tive a graça de fazer. O apóstolo João falando que ele foi exilado, foi o único apóstolo que sobrou e foi exilado na ilha de Patmos, na Grécia. Na época, foi uma ilha para prisioneiros, pois lá não tive nada. Pedra, fim. E não sei de que eles sobreviveram, peixe, aparentemente. Então, eles colocaram o velho apóstolo para lá, para ele não poder agir em nada. Eu tive a graça de fazer férias 2 vezes nessa ilha. Hoje está muito bonita, tem mais que pedra. Tem um monastério ortodoxo muito lindo lá, e tem a cova onde sabemos com uma certeza muito grande São João teve essas visões do Apocalipse. E a gente vem perto desses lugares sabendo que aqui aconteceu uma presença de Deus. E foi uma das minhas experiências mais fortes na minha vida, de sentir Deus, que eu tive lá no monastério, também em cima da ilha, esse grande monastério. Na noite, foi a noite antes da elevação da cruz. A elevação da cruz na igreja ortodoxa é uma festa muito, muito importante. Foi um momento muito forte que Deus me deu nesse lugar onde a gente vai, pois Jesus apareceu a São João e lhe falou essas palavras neste lugar. E vocês sabem, nós, povo de Medjugorje, sabem que é bom e é um presente gigante de chegar nesses lugares que Deus escolheu para se revelar. E a igreja da Europa, por mais que 1000 anos, tem muito esse costume de fazer peregrinações até os lugares onde tem os sepulcros dos apóstolos, a Roma, rezar no sepulcro de São Pedro, que sabemos muito seguro qual é o sepulcro de São Pedro. São Tiago, na Espanha, grande peregrinação, pois tem os ossos do apóstolo Tiago e tem uma probabilidade histórica que são de verdade. Mas o início de tudo isso não são os lugares dos sepulcros dos apóstolos, nem são os lugares das aparições. O início dessa ideia de fazer uma peregrinação é lógico o quê, não é? O início é a Terra Santa. O desejo de pisar na terra onde o Filho de Deus andou. De conhecer o lugar onde ele nasceu, onde ele morreu. Em Jerusalém, na Igreja da Ressurreição, a gente conhece o lugar onde o sangue de Jesus caiu na pedra. Já tive a graça, sendo europeu, ficou tudo mais fácil um pouco. Já tive a graça de me ajoelhar nesse lugar onde a cruz de Jesus foi. Agora, eu trouxe para vocês, aqueles que acompanham o texto de misericórdia, agora vão ver uma parte que vocês já viram muito rápido. Eu trouxe para vocês três imagens que eu acho sendo testemunhos concretos e reais da paixão e da ressurreição de Jesus. Eu quero convidar vocês que, juntos com Nossa Senhora, vamos neste dia do silêncio meditar a paixão de Jesus. De novo, sim, mas de uma forma, eu acho tão tocante,
Pois Deus deu a nosso tempo, ok? A esse século e o século passado, uma graça nova com relíquias do próprio sepulcro de Jesus, que na verdade quase não dá para entender, que é tão próximo que a gente pode tocar no mistério da paixão de Filho de Deus. Acho que vocês já sabem, são 3 panos. Momento. São 3 panos que Deus de verdade deu ao nosso século. E podemos dizer que são panos, todos os 3, não, 2 deles são panos que ficam pela ciência um grande mistério, pois tem imagens nesses panos que não tem pintura, não tem nenhuma teoria como uma pessoa humana poderia ter deixado essa imagem nesse pano. É um mistério e a gente tem uma certeza muito grande que é aqui a origem da tradição da imagem, não sei a palavra em português, me desculpem, não feita da mão humana, que é venerada na Catedral de São Pedro, em Roma. Na Catedral de São Pedro, em Roma, você tem as grandes colunas, os 4 pilares que carregam a cúpula, a grande cúpula famosa de São Pedro em Roma. E cada desses pilares é uma casa. Okay? Você pode subir uma escada e tem um quarto lá dentro, em cada um tem uma relíquia, e uma vez no ano eles vão mostrar lá uma ícone que se chama Verônica. Então, bom dia a todos que se chamam Verônica, é o teu dia hoje. Verônica, é muito claro que esse nome vem da palavra grega vera icona. E a ideia é que tem uma ícona, uma imagem, que é a verdadeira, pois ninguém pintou, mas veio do céu, foi Deus que nos deixou essa imagem. E tem que dizer, vou denunciar um pouco o Vaticano agora, que lá na igreja de São Pedro em Roma, cada dia eles mostram bem de longe, de lá em cima, uma ícone, sendo a Verônica a imagem não pintada de mão humana, e todos nós sabemos que ela foi pintada de mão humana, sim, pois é uma ícone. Okay? Lá tem nenhum mistério, nenhum milagre da ciência, e é quase uma história criminosa o que aconteceu lá. Vou partilhar um pouco, espero que o meu tempo não saia rápido demais. Vocês têm que me alertar um pouco sobre o tempo, ok? Se faltam só 10 minutos, vocês têm que... Ok? Senão eu vou me perder. Sabemos que a origem dessa veração da Verônica, da Vera Icona, não é essa ícone. E tem um pano que é muito famoso no mundo inteiro, com certeza todos vocês já viram. Agora temos que dar um jeito com a câmera, para as pessoas poderem ver bem. Tem uma coisa branca aqui, um papel branco, uma coisa eu esqueci de trazer. Se vocês têm, me ajude com isso, por favor. Olha, eu vou levantar, eu vou deixar na luz para vocês verem. Esse rosto
faz parte de um rosto, dá para ver, se vocês podem falar nos comentários se dá para... Agora para cá. Sim, obrigado. Se vocês podem me trazer um papel, fico agradecido. Faz parte de um pano gigante que é guardado... Obrigado. Será que é melhor assim? Vamos experimentar. Faz parte de um pano muito grande que não só nos mostra o rosto, mas o corpo inteiro de uma pessoa nu, totalmente nu, e mostra a parte da frente e a parte da trás do corpo, pois esse pano é um lenho e esse pano foi colocado debaixo de um corpo morto, deitaram o corpo morto em cima dela, depois levaram, agora eu vou precisar as minhas mãos para demonstrar mais, depois, imagina o pano, o corpo morto, depois levaram para cima e fecharam de todos os lados. Foi assim que os judeus sepultaram os mortos deles. E nesse pano você tem o que a gente só pode chamar uma fotografia. Parece muito o que acontece com o papel especial. Eu não sou fotógrafo, ou não foi nos tempos antigos, quando foi complicado mais. Hoje com o celular é tão simples. A fotografia antiga foi um papel muito sensível, onde você deixou luz, e a luz deixa uma marca nesse papel. Nesse pano aconteceu a mesma coisa, só que não foi um papel sensível, é um pano. Um pano totalmente normal. Você pode colocar tanta luz nos teus vestes, não vai deixar uma imagem. É quase... A imagem é queimado de luz, mas não é queimado dentro desse pano. 4 metros, um pouco mais, e 1 metro de... 10, ok? 4 metros em cima, 1 metro para cá. Agora, tive muitas pesquisas sobre esse pano, ok? E muitas teorias. E aqui também nós temos uma história criminosa, pois tem tantas tentativas de mostrar que isso não pode ser o lençol que cobriu Jesus. Até sabemos hoje que tem uma método de Carbone de mostrar a idade de um pano. E, sério, fingiram essa método para mostrar que não seria uma relíquia desse cara Jesus de Nazaré. Parece que tem alguém que não quer. Mas parece também que tem alguém que quer, pois foi nos anos 20 do século passado que a primeira vez alguém fez uma fotografia desse pano inteiro. E tive pela primeira vez o negativo, pois se você vai ver o pano no original, lá em Torino, na Itália, a impressão não é tão forte. Mas esse homem, uns 100 anos atrás, vendo primeiramente o negativo, olhou nesse rosto e quase caiu no chão, pois ele percebeu que foi um rosto de tanta majestade, tanta beleza e de uma tranquilidade incrível que veio ao seu encontro. As pesquisas, só vou falar alguns detalhes, tem livros e livros e livros e vale muito a pena ler, pois eles nos falam da paixão de Jesus de uma forma nova e tão linda. Só vou mencionar alguns resultados das pesquisas, ok? Os judeus tinham, junto com todo esse tempo,
da influência grega o costume de colocar uma moeda nos olhos. Não fica, você não percebe, mas tive essas moedas nos olhos desse homem e sabe a imagem de quem está nessas moedas? É a imagem de Pôncio Pilato. A gente fez pesquisas sobre, de novo, me faltam as palavras. Se você tem uma planta, uma flor, ela vai deixar as pequeninas sementes para criar novas flores, ok? Às vezes é igual uma poeira, você não vai perceber, ok? Esses pequenos restos não estragam. Se não chega a flor, demoram até 3.000, 4.000, 5.000 anos. E colocando eles no pano, você pode exatamente dizer quando essa flor floriu e deixou essa semente. Você sabe de onde são os pedaços das flores nesse pano? Tem uma combinação de flores que só tem ao redor de Jerusalém. E essas flores cresceram entre os anos 25 e 35 depois do nascimento de Jesus. Agora, nesse pano, você tem restos de sangue e você pode ver que o homem que foi dentro desse pano foi crucificado com pregos nas duas mãos, os dois pés, o lado aberto, que ele foi flagelado de frente, das costas principalmente, que os ossos não foram quebrados, são todos intactos, que o rosto dele foi deformado, está muito maior nesse lado por causa das pancadas que ele recebeu. E você pode ver que tive sangue saindo da cabeça causada por espinhas. Você tem uma descrição detalhada, e mais eles pesquisam, mais eles encontram, detalhada de tudo o que a gente vai ler nos evangelhos. Eu quero partilhar isso com vocês, pois hoje a gente medita sobre o sepulcro de uma pessoa 2.000 anos atrás. E a gente tem informações tão exatas sobre ele que temos para nenhuma pessoa de todo o tempo da Antiga. Deus vem ao nosso encontro com relíquias não de um santo. Eu acho que relíquias de um santo são coisas poderosas, ok? As exorcistas usam e sabem por que usam, ok? Mas aqui nós temos relíquias do Filho de Deus encarnado. E não acabou-se com esse pano. Agora vou apresentar para vocês o segundo que eu trouxe, que é muito desconhecido. Tem poucas pessoas que sabem da existência desse pano. Mas tive um jornalista, de verdade, em Alemanha que se apaixonou por esse tema. E eu vou precisar a câmera perto de novo. Sim. Não pode voar o meu síndrome de Turino. Graças a Deus tem ventilador aqui. Agora, o segundo pano é este aqui. Você no início percebe nada. Com o olhar normal você não percebe nada. É a metade de um pano que é guardado na Espanha. Eu passei lá no caminho, na peregrinação para Santiago. Oviedo se chama essa cidade. E só para dizer, as relíquias da Terra Santa chegaram até a Espanha fugindo dos muçulmanos que tomaram conta da Terra Santa, século 8 a 9,
E os cristãos levaram os tesouros deles fora, pois já perceberam que não vão conseguir segurar o país, e trazeram para a Europa. Historicamente, tem nada de misterioso que essas coisas estão lá, pois o povo viajou, sim, nesse tempo. Okay? Agora, é a metade de um pano que só tem sangue. Só tem sangue. Que surpresa que o grupo do sangue é a mesma que o grupo do sangue de Torino. E aqui, acho que vocês viram bastante, podem me dar de volta, pois eu vou falar sobre ele para ter mais imaginação, o que é o interessante sobre esse pano. A tamanho desse pano é mais ou menos desta. Esse pano foi dobrado no meio e agora a medicina forensica, vocês sabem o que é? Se tem um assassino, é uma pessoa, a gente quer saber como morreu, os médicos forénsicos vão pesquisar sobre o corpo morto e vão saber exatamente qual gota de sangue saiu em qual momento. Antes da morte, 20 minutos depois da morte, a forensica pode pesquisar coisas que a gente nem imagina hoje. Os médicos forénsicos pesquisaram sobre esse pano e perceberam que foi colocado ao redor de uma cabeça uma vez, depois de volta. Para quê? Os judeus têm muito temor da morte. Tocar num corpo morto, você fica impuro, não pode entrar no templo, precisa fazer vários processos de te purificar. A morte pelo judeu não pode tocar, nem olhar nos olhos de um morto. Por isso, se alguém morreu, os judeus cobriram a cabeça. Esse pano foi colocado, podemos dizer com certeza absoluta, ao redor de uma cabeça de um homem que morreu na cruz, afogado, pois a morte na cruz é uma morte onde você falta de ar no final, que tive buracos de espinhas na cabeça, que tive um rosto deformado até não reconhecer mais esse homem, que depois da morte ele morreu numa posição assim. Depois da morte foi tirado dessa posição e para um tempo de alguns minutos foi deitado no chão. Depois foi carregado uma distância de alguns 100 metros. Depois foi colocado num lugar mais frio e deitado de novo. Depois tiraram o pano. Tudo isso podemos dizer com minutos. Eles podem saber o caminho ser carregado foi tantos minutos. Pois, no caminho, vocês têm que imaginar que o pulmão de Jesus foi cheio de sangue. Okay? Seria uma outra palestra, meditar os detalhes da crucificação de Jesus. Você fica maluco, pois a gente não imagina os detalhes da dor que os romanos conseguiram colocar numa pessoa. Agora, o pulmão dele foi cheio de sangue. No momento quando ele já saiu da nariz, quando ele morreu, pois a cabeça foi para baixo. Por isso, no síndrome de Turino, aqui, isso na verdade é preto, pois no negativo, esse é o negativo, no negativo fica branco, o que normalmente é preto. Isso é sangue que caiu assim, a cabeça para baixo, saiu de lá, caiu para baixo. Quando esse homem do pano de Oviedo foi tirado dessa posição,
brotou o sangue do nariz e da boca. Brotou. Depois se acalmou, ele sendo deitado. Depois, quando eles carregaram ele de novo, brotou de novo. Pois o corpo foi mexido, o pulmão brotou de novo. Será que a cabeça ficou um pouco mais para baixo? De novo brotou sangue. E a gente pode ver que nesse momento 2 dedos muito finos, aparentemente de uma mulher, procuraram de segurar o nariz para não mais brotar sangue. Quero meditar com vocês sobre Deus nos revela nesse tempo, sabe? 2000 anos, ninguém sabia disso, ninguém tinha uma ciência forensica. Nosso tempo tem essa carta de amor de Deus, nos falando do sofrimento do nosso Senhor. Não precisa mencionar que aqui de novo você tem os pedaços das plantas só ao redor de Jerusalém, só desse tempo. E tem muito mais detalhes. Um detalhe. O pano para segurar depois da morte atrás da cabeça. Sabe com que foi segurado? Com uma espinha. Tudo isso sabemos. Agora, eu tenho uma amiga que vive diante desses panos. Ela encontrou a vocação dela de adorar a paixão de Jesus nesses panos. Como presente de despedida, ela me deu essas imagens que eu trouxe para você e falou: você vai ser um mensageiro do Volto Santo, da Santa Face. E depois percebeu que o dia da minha chegada agora em Sobral foi a véspera de 16 de fevereiro. 16 de fevereiro é a festa da Santa Face, ok? Deus não brinca. Por isso estou aqui hoje para partilhar isso com vocês. Agora, não vou usar o papel, mas vou colocar na luz para vocês poderem ver como os 2 panos, espero que funcione, os 2 panos funcionam juntos, pois o sangue no pano de Oviedo é exatamente nos lugares da nariz e da boca do rosto de Turino. A tamanho dos rostos é exatamente a mesma. As deformações no rosto são exatamente os mesmos, ok? Eu vou procurar com o pano branco também. Será que sai? Eu não sou organizado muito bem, como vocês podem ver. Então, vou procurar de melhorar com o papel branco atrás, ok? Mas vamos voltar com mais uma imagem depois, onde fica mais visível. Né? São um pouco transparentes para ter esse efeito. Agora, tem um terceiro presente que eu trouxe para vocês. Eu acho isso fala demais deste dia agora. O terceiro imagem é a Verônica, que para muito tempo foi venerada na Catedral de São Pedro. Hoje a peregrinação para Roma é a peregrinação para rezar nos sepulcros de São Pedro e São Paulo. Mas nos tempos medievais não foi isso o destino. O destino dos peregrinos foi primeiramente a Verônica.
E sabemos que nessa coluna que eu falei na Catedral de São Pedro, antes da construção dessa nova catedral, que agora tem 500 anos, pela igreja em Europa é muito nova, 500 anos só é nada. As igrejas antigas têm 1.300, assim, 1.500 anos. Antes dela, não foi essa ícone. Foi uma imagem transparente, um véu no material que a gente ganhou e ganha até hoje de uma certa concha, sim. Eles produzem um fio muito fino e tem as mulheres que vão na água, tem que mergulhar muito profundo, não sei, são mulheres, parece que eles conseguem melhor, pegam essa concha e produzem esse pano que é caríssimo, caríssimo. Na Bíblia aparece várias vezes esse material e lá já foi um dos panos mais caros que existia, um véu muito transparente. E a vera ícone de Roma, da Catedral antiga de São Pedro, foi num quadro assim, com vidro à frente e atrás, e a tamanho um pouco mais que um rosto. A gente tem, nos tesouros de São Pedro, esse quadro, ou como se chama, se não tem imagem? Moldura. Então, um negócio desse, ok? Tem lá o vidro quebrado, é de mármore, quebraram, tiraram o negócio que foi lá, e só tem esse negócio. E lá na coluna tem uma ícone que foi pintada. Só que num outro lugar na Itália, guardem essa palavra, manopelo, tem um véu que se encaixa exatamente nesse quadro, que está venerado lá muito tempo por poucas pessoas, poucas pessoas, uma vera ícone, um volto santo, que uns 15 anos atrás, alguém de novo pesquisou e falou, então, esse pano se encaixa exatamente nesse negócio lá na Roma, e vamos pesquisar o que é. É que muitos acham verdadeiro não, pois é um rosto que parece ser pintado, parece ser totalmente pintado, só que nesse material de concha não dá para colocar pintura, é impossível. Nenhuma pintura fica nesse material. E além disso, é um rosto que não é... os dois lados são muito diferentes. É um rosto, você não vai achar no primeiro momento, um homem bonito. É um rosto deformado, torto. Ainda o véu um pouco foi torto. Então, se você coloca o véu, o rosto fica mais torto que já foi. É um rosto sofrido, mas de olhos abertos. Agora, ok? Eu apresento o meu amigo para vocês. Eu sei que vocês vão dizer, ele é bonito, não. Esse é o síndrome de manopelo. Você pode ver as dentes, você vai ver uma barba fraca, você vai ver um nariz muito longo, mas torto, você vai ver uns feridas, e você tem uns lugares rosas, é rosa, é igual a pele de uma pessoa que foi ferida e acabou a ferida se fechar.
Se você se feriu sabe? Se você se feriu e a nova pele aparece, a pele é um pouco rosa, não é? A nova. Depois fica bem morena, no meu caso, bem branca, de novo. Mas no início tem esse rosa. Agora, esse síndrome de manopelo, se você coloca em cima do síndrome de Turino, tem um efeito que eu gosto muito, pois fica um pouco mais viril, fica mais vivo, e você tem mais esse aspecto de uma fotografia, mas você tem esses olhos abertos incríveis. Olha, espero que a luz vai passar para mostrar que muda. Eu vou levar o microfone no lado. Não precisa tanto falar que o nariz dos 3 panos tem pelo milímetro exatamente a mesma tamanho, que as feridas no rosto são as mesmas, que a deformação é a mesma, que o grupo de sangue é o mesmo. E acho eu que temos aqui um véu muito caro que é mencionado no Evangelho. O Evangelho de João vai falar que quando as mulheres, hoje à noite, chegaram para buscar e ungir o corpo morto, eles entregaram o sepulcro vazio, os panos num lugar e o síndrome dobrado num outro lugar. Não temos não é 100% que posso dizer assim, pois temos os 2 síndromes, aquele de sangue, que não sabemos, que ficou no sepulcro também. Mas temos, acredito eu, um pano que foi em cima da cabeça do Jesus morto, e a única explicação pelo o pano de Turino, o primeiro, ser nascido, seria que no momento da ressurreição de Jesus, tive uma luz tão forte, uma luz que não se compara com a luz normal, que deixou de verdade uma fotografia do corpo inteiro, ok? Não é só a cabeça, uma fotografia nesse pano gigante. E o pano de manopelo, acredito eu, é o pano de um homem ferido, destruído, que está no processo de abrir os olhos, abrir a boca e ser vivo de novo. Eu amo essa imagem e queria que vocês vão conhecer esse testemunho, esse presente que Deus nos deu no nosso tempo, e dessa possibilidade de tocar em Jesus, sabe? Jesus é uma pessoa muito histórica, e numa certa forma
Isso é um testemunho também que ele não é somente histórico. Vou deixar a imagem de Manopelo para frente. Que ele não somente é histórico no humano, mas também no divino. Pois é um homem morto, ele deixou uma imagem num pano que o morto não pode trazer. É um homem martirizado, é um homem com chagas que você não pode sobreviver, impossível, absolutamente impossível de sobreviver o processo que esse homem passou, mas é de olhos abertos. Eu quero falar isso para vocês e quero terminar com mais uma peregrinagem. Antes de a gente... passa, moto. Antes de a gente viajar nessa época para Patmos, a gente foi pela Turquia, hoje é Turquia, na época foi Grécia, na cidade de Éfesos. Éfesos é uma das 7 igrejas pelas quais o apóstolo João escreveu a sua Apocalipse, ok? Vocês ouviram as palavras? Tem uma dessas cidades que existe ainda. Agora, desculpa, alguém está trabalhando lá. Acho que ele não sabe que ele está trabalhando a gente. Espero que vocês possam me entender. Éfesos é uma dessas cidades. E a gente sabe que foi a cidade onde o apóstolo João morou, onde ele foi bispo. E sabemos também da tradição que com ele morou quem? Morou Nossa Senhora. Depois da cruz, depois que deixou Jesus a mãe com o discípulo com a mãe, sabemos que o Evangelho fala que ele acolheu ela. E a tradição fala que ela morou com São João em Éfesos. Depois voltou para Jerusalém pelo primeiro conselho dos primeiros bispos, dos apóstolos, e que ela morreu em Jerusalém. Lá em Éfesos não tem sepulcro dela, mas tem uma casa onde os muçulmanos que moram lá hoje já sempre falam, sim, a mãe do profeta Jesus, para eles, ele é profeta, a mãe do profeta Jesus morou lá na montanha. Temos de novo muitas indicações que é verdade, que ela morou lá. E quando a gente foi lá, nessa casa, tem mais um detalhe. São visões de uma visionária alemã, 300 atrás, que viu tudo sobre a paixão de Jesus e depois sobre o tempo dos Atos dos Apóstolos. Ela que nunca saiu do povoado dela, na Alemanha do Norte, ela viu todos os detalhes dessa casa lá em Éfesos. Fala, Nossa Senhora morou lá na montanha, a visão deu para ver a cidade, deu para ver o mar, tive um quarto aqui, um fogo no meio. Então, os inteligentes alemãos vão dizer assim, visionária. Um dia, um religioso, vamos dizer 100 anos atrás, foi fim do século 18, foi lá com o livro dela, as visões dela, pesquisou e encontrou num lugar na montanha, em cima de Éfesos, os restos de uma casa na solidão, que exatamente
é o que a visionária lá em Alemanha, que nunca foi fora da Alemanha, escreveu. E lá ela fala que Nossa Senhora tive um pano com o rosto do filho dela. E que dias e noites ela passou diante desse rosto. Ela fala, ela viu ela andando um caminho que foi as distâncias do caminho de Jesus com a cruz, a via sacra. Ela andou meditando e andando com o sofrimento do filho dela, para depois ficar de novo horas e horas olhando nesse rosto. Queridos irmãos e irmãs, passou o meu tempo, eu acho. Passou, não? Mas o meu ensaio de liturgia é em 5 minutos, né? Então, para mim, passou sim. Obrigado de partilhar o meu coração. Eu sou uma pessoa muito da visão. Eu preciso imagens, eu preciso ver uma coisa. Eu amo essas ícones. Fiquei apaixonado da nova capela aqui atrás, que o Francisco fez. E Deus, acredito que Deus sabe que nosso tempo é um tempo de muitas imagens. Ok? Entrei no Instagram agora para fazer esses lives do Deus Misericórdia. O Instagram é um mundo só de imagens. É imagem. Nunca os seres humanos tiveram tantas imagens na cabeça que a gente tem. Olha que Deus nos ama e nos dá uma imagem para a gente ver já aqui na terra aquele pelo qual meditar os nossos olhos foram feitos. Você sabe que os seres que o apóstolo João descreve na Apocalipse, que não dá para descrever, mas ele procura. Você sabe que eles são cheios de olhos, olhos aqui, olhos nas asas, olhos. Sabe por quê? Pois a eternidade é olhar em Deus, é ver a beleza absoluta que vai nos encher. A gente não vai ter fome, pois nós vamos ver a Deus. Você sabe que a tua eternidade vai ser só olhar nele e você vai esquecer de tudo o que aqui já tive. Mas o céu e a terra não são duas vidas diferentes. Não. É a mesma eternidade. Aqui estamos nesse lado da eternidade, lá estamos no outro. Os nossos mortos não vivem uma outra vida. Eles vivem a vida de Cristo, só no outro lado. Eu acho um carinho muito grande que Deus nos dá a graça de já nesse lado da eternidade temos na nossa forma limitada dos nossos olhos carnais a possibilidade de ver o rosto de Deus que se fez visível, que se fez carne, que morreu pela gente e que está nesse grande silêncio do sábado agora, que vou terminar com a meditação que prometi no início da pregação do 4º século e que nos fala da mansão dos mortos e da beleza do nosso Senhor. Não vou ler todinha, mas a primeira parte vou ler para vocês.
Que Deus abençoe esse trabalhador lá embaixo. Que Ele lhe enche com muita alegria do céu. O grande silêncio do sábado, tá? De uma antiga homilia no grande sábado santo do século IV. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Agora, só rapidinho, lembramos-nos da última conversa entre Deus e Adão no paraíso. A frase de Deus é: cadê você, Adão? Cadê a minha criatura, querida, amada? Quando Adão, nosso primeiro pai, ouviu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão, disse: acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz, e aos entorpecidos: levantai-vos. Eu te ordeno: acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem. Tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui. Tu em mim e eu em ti. Somos uma só e indivisível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.